Chama, viu, irmã? Pode ir. Boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado dessa telinha. Talvez vocês estejam estranhando, né, esse visual novo aqui. Mas sim, é o Entre Elas ainda, tá bom? É um Entre Elas em especial Dia das Mães. Estamos em uma não plataforma, né, em um aplicativo diferente, porque hoje teremos convidados. Ainda não anunciaremos esses convidados, será uma surpresa pro finalzinho. Mas assim, a gente não tá junta hoje, eu e a Nívia, no mesmo local, mas estamos juntos aqui com vocês. Então, sejam muito bem-vindos mais uma live do Entre Elas, que a gente possa aqui meditar na palavra do Senhor e trazer essa homenagem a essas mães, a nós mães, né, que somos realmente privilegiadas com esse dom e essa missão de criar um filho e tenho certeza que é plano de Deus para as nossas vidas. Então, a Nívia agora vai ter uma palavrinha aí do boa noite dela. Isso aí. Hoje, assim, separadas, porém juntas, né? É isso. Boa noite para todos, né? Que sejam bem-vindos. E é uma grande oportunidade, né? A gente celebrar junto hoje, né? Já aí antecipando aí a homenagem às mães, né? E nós participamos aí dessa experiência, né? De ser mãe e sabemos o quanto isso é importante. Por isso a gente decidiu, né? Falar um pouquinho sobre as mães e também trazer aqui uns convidados especiais para a gente estar homenageando as mães através aí desse canal. Aí, então vamos lá começar a nossa live. Já temos pessoas aí. Novamente, sejam todos e todas bem-vindas. A gente possa estar junto aqui, né, nessa live, para não só homenagear, mas meditar na palavra do Senhor. Tudo aqui é baseado na palavra do Senhor. Então vamos lá. Como não é segredo, vamos falar sobre mãe, né? Mulheres escolhidas para carregarem em seu ventre um filho e não só carregar, mas a missão de criar, né? Então vamos lá. A palavra de Deus tem ensinamentos preciosos para serem aplicados na maternidade. Tem exemplos e inspirações. Mulheres que realmente abriram mão de si mesmas para se dedicar a essa missão, a esse dom, a esse chamado sagrado, que é ter um filho. E antes mesmo de chegarmos às mamães, a gente entende que para sermos mães, a gente precisa de um parceiro, né, que Deus coloca na nossa vida, e é o ideal, né, a estrutura ideal estabelecida por Deus, que é um homem e a mulher, como a gente vê lá em Gênesis 2:24, portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Então, isso é algo estabelecido por Deus. O homem e a mulher se tornam um, e assim, na permissão de Deus, são férteis, e assim construída a família. Vamos ler aqui um pequeno texto sobre o que é a Bíblia, o que Deus quer, né, do homem e da mulher, nessa questão da união, da família, e assim quando virem os filhos. O marido e a mulher têm solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos, e de cuidar um do outro e de seus filhos. Segundo o modelo divino, o modelo estabelecido por Deus, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Então, a gente já viu isso e vê na palavra do Senhor as indicações, os ensinamentos dele para o pai, para a mãe, né? Para a gente realmente caminhar ali segundo a palavra dele e ter sucesso, de certa forma, na nossa família, na nossa posição, no nosso chamado, no que Deus permitiu termos dentro da nossa família. E a Nívia agora vai falar para vocês a questão da missão, né? Esse dom que Deus nos dá, essa missão de ser mãe,
E olha que tem muitos pães também por aí, né? Não só mães, mas hoje a gente vai falar dessa missão mesmo que Deus nos concedeu e esse privilégio de gerar, né, mediante a presença de a permissão de Deus, gerar um filho no nosso ventre, algo mesmo assim inexplicável, só Deus mesmo, na cada mecanismozinho ali da gente levar um outro ser dentro do nosso ventre. Então é algo realmente inexplicável, só Deus com esse grande amor que ele tem nos permitir gerar um outro ser. Então a Nívia vai falar sobre isso agora para vocês. É isso aí, Karine. Então, pessoal, a Bíblia, ela contém realmente ensinamentos que nos fazem entender a verdadeira estrutura que Deus projetou, né, para a família, e os filhos seriam o fruto daquele relacionamento homem e mulher, né, que ainda no jardim, ainda na criação, Deus determinou, como a Karine disse, né? Porém, a gente sabe que, com o decorrer dos tempos e por conta do pecado também, a estrutura mudou, né? Como a Karine falou, existe aí os pães, existe avós que são mães, de netos, né? E a gente vive num contexto que isso é tudo meio misturado, né? Por conta de tantas situações que ocorrem aí no mundo, tantos imprevistos, mães que realmente recebem ali esse dom de gerar vida, porém não tem ali a responsabilidade de assumir esse papel e ali acaba sobrando para outras pessoas assumir essa responsabilidade, né? Mas a Bíblia ela contém mesmo ensinamentos valiosos, né? Que vão ajudar as mães a cumprir melhor essa missão, porque na verdade é uma missão que Deus colocou ali quando colocou esse dom na mulher, né? Designou para que a mulher tivesse esse dom, que na verdade é muito importante, né? Um dom perpétuo que está aí na nossa natureza, que Deus colocou em nós mesmos para gerar pessoas, vidas para a posteridade, né? As gerações futuras e as gerações passadas, elas só existem hoje por conta da geração, né? Que nós, com o decorrer dos anos, fomos gerando filhos, gerando filhos, gerando filhos, até que chegamos até aqui, né? Isso é projeto de Deus, realmente, para que o mundo fosse povoado pelas pessoas. Então, é um dom muito especial, né? A gente até tem um exemplo grande aí de que o Filho de Deus foi a Eli, filho de uma mulher, né? Jesus, homem, andou aqui na terra e experimentou, né? Isso de ser filho de uma mulher. E Maria ali foi a bem-aventurada, né? Porque recebeu em seu ventre o Filho de Deus. Então, é um dom muito especial, né? Ela é um dom que realmente, nos tempos bíblicos, inclusive, tinha tanta importância que as pessoas que geravam filhos, elas eram tidas como abençoadas. Aquelas que não poderiam gerar filhos eram tidas como malditas, né? Tanto que era assim valorizado aí esse dom de gerar filhos, né? Hoje a gente tem pessoas, inclusive, que preferem não ter filhos mesmo por opção, não por poder. Mas tem muitas mulheres, né, que gostariam de ser mães e infelizmente são impedidas por questões fisiológicas, né, por problemas genéticos, e a gente vê a frustração dessas mulheres que não podem ter seus filhos, né? Porém, temos aí na Bíblia muitos exemplos de mulheres que Deus abençoou, que eram estéreis, né? E aí Deus fez um milagre na vida dessas mulheres e fez com que elas pudessem receber esse desejo no coração que elas almejavam de dar à luz. Nós temos o exemplo de Sara em Gênesis 17:15, temos a Raquel em Gênesis também, e Ana, em 1 Samuel. Né? Então, nós temos aí mulheres desejosas de cumprir aí essa missão de ser mãe. Só que o interessante também, Karine e o pessoal que está aí ouvindo, é que ser mãe é sinônimo de algumas coisas, né? E eu anotei algumas aqui para a gente se identificar. Se tiver, tem muitas mães aí assistindo, olha, com certeza você vai se identificar. As avós também que são mães, né? Os pães, os pais que são mães, né? Também pode se identificar com isso. Então, tem gente assistindo também que é mãe aí de primeira viagem, né? Que está acompanhando a gente. Então, tem algumas coisas que você vai se identificar aqui nessa listinha que eu fiz. Muitas noites acordadas, cansaço físico, algumas frustrações, renúncia, ingratidão, uma tarefa árdua. Você tem que ali
renunciar muitas coisas no seu dia a dia, coisas que você não tinha hábito de vivenciar, ou tinha hábito de vivenciar, você tem que deixar de fazer, porque agora a sua atenção não está toda voltada para você, ou para o seu cônjuge, ou para um estudo, ou para um trabalho. Na verdade, a prioridade se torna ali aquela nova vida, né? Que está ali gerada. E isso vai te acompanhar enquanto você viver. Eu costumo dizer que filho é um pedacinho da gente ambulante. Onde está, a gente está ali como se tivesse conectado, né? A preocupação nunca acaba, nem quando eles crescem, né? Então, é uma responsabilidade grande, né, ter filhos. Deus, na sua missão, ele não queria só que a gente povoasse a terra, né? Não queria só que tivesse os filhos e que eles, ao nascer, né, se virar sozinhos. Na verdade, existe ali uma relação de dependência, né? E a gente não pode passar essa responsabilidade para outra pessoa. Ninguém substitui na vida de uma pessoa a importância da mãe, né? Na educação, na questão da formação do caráter, no relacionamento mesmo, que nós, seres humanos, somos carentes, ninguém consegue substituir aquilo que a mãe tem para oferecer. Então, dentro dessa missão está essa responsabilidade, né? De você ter o filho e você assumir isso com todas essas dificuldades que acarretam, né? Com todos esses sinônimos aqui de dias difíceis, né? Com certeza todo mundo já ouviu aquele ditado popular que diz assim, né? Ser mãe é padecer no paraíso, né? Porque na verdade a gente sofre, porque é cansativo, porque é um peso de responsabilidade que a gente realmente assume, né? E porém você tem um prazer nisso. Né? Eu lembro bem quando os nossos meninos eram pequenos, a gente dava aquele trabalho, aí você queria que dormisse para você descansar um pouquinho, aí daqui a pouco, quando passava um tempo assim, dormir, você queria acordar, porque estava com saudade já. Eu passei muito por isso, né? E realmente isso vale a pena, né? Todo esse esforço que a gente tem como mãe. E dentro dessa missão também que Deus designou para as mães, está também as coisas que trazem gratificações na nossa vida, que são ver os filhos que nós amamentamos, crescidos, criados, formados, encaminhados, bem encaminhados na vida, né? E honrando ali aquilo, o esforço que os pais tiveram na criação. Eu tenho certeza que tem muitas mães aí que estão nos assistindo que olha para os seus filhos e ficam assim felizes de poder ter contribuído com a educação que eles têm, com um status no trabalho que ele conseguiu, ou como se destaca na igreja, ou como se destaca também onde estuda, ou onde trabalha, e você perceber que isso foi um pouco do fruto do seu trabalho, né? Como mãe, da sua responsabilidade. Isso faz parte da missão. E uma outra coisa que faz parte da missão é você também caminhar não só para a vida, para que ele tenha uma vida boa, para que ele encontre uma boa esposa, mas também para que ele possa encontrar o caminho espiritual, né? O caminho que é Jesus. Então, dentro da missão da mãe também está isso aí, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, né? E a tola destrói com as próprias mãos. Então, a mulher sábia, a mãe sábia, o que ela faria? Além de tudo isso que nós falamos aqui em relação à vida, em relação a preparar os filhos para um futuro de estudos, de trabalho assim bem sucedido, mas também a questão da vida espiritual. Encaminhar os seus filhos a ter fé em Deus, a ter fé em Cristo, isso é fundamental. E a gente tem um texto que vai dizer bem sobre isso, tá? 1 Timóteo, capítulo 2, está com a Bíblia aí, Karine? Vamos acompanhar aí. Vamos acompanhar. Diz assim. Repete, Nívia, para eles 1 verem. Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu queria que você lesse, Karine, por favor. Leio. 1 Timóteo 2, 15. Vamos lá. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Minha versão diz assim: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade. Então, além de gerar para a posteridade, né, as gerações futuras, as que passaram também, além de encaminhar os nossos filhos para que tenham um futuro decente, para que tenham um futuro bem-sucedido, nós também precisamos mostrar o caminho. Ensina o menino o caminho que ele deve andar e quando envelhecer ele não desviará, né? É lógico que a decisão são deles, quando eles estiverem adultos.
mas nós não podemos deixar ou negligenciar essa parte da missão que Deus designou para nós, né? De realmente mostrar, encaminhar para o caminho, né? Então, eu queria agora que a gente pudesse, né, antes de chamar nossos convidados, né, Karine, pudesse estar aí passando aí algumas recomendações bíblicas, né, que a palavra de Deus aí nos oferece, para que nós sejamos mães melhores, né, utilizando aí da palavra de Deus, que é a nossa regra de conduta, de fé, né, nós vivemos baseada na palavra de Deus, e isso é que tem trazido em nós, nesse momento, inclusive, de paz, em nossos corações, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio às dificuldades, é a palavra de Deus que é o nosso alimento, é o nosso pão diário. Então, vamos falar aí, com 10 Há 10 dicas. diquinhas, né? Isso. 10 dicas. Eu vou começar com a primeira aqui, deixa eu só achar ela aqui, ops, pegar aqui. A primeira diz assim, ó, como devemos enxergar nossos filhos? Eis que os filhos são herança do Senhor, e é o fruto do ventre, do seu ventre, e o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Pode ler o 2, Karine. Vamos lá. A segunda dica para as mães jovens e pouco experientes. Olha só, as mães de primeira viagem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, amarem seus filhos e serem moderadas, castas, boas donas de casa. Tito 2, 4, 5. Eu acho que as recomendações aqui já estão bem claras. Então, só lembrar, Tito 2, 4, 5. Leiam lá que vocês vão se familiarizar. Certo. Dica 3, Nívia. Compaixão pelos filhos. Porventura, pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Isaías 49, 15. A quarta dica, dar-lhe uma boa educação. Educar a criança, olha, a Nívia já até mencionou, educar a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, não importa o que vai ter para o futuro do seu filho, comece hoje a educar e mostrar o caminho certo para ele, mesmo que alguns ainda não entendam, né? Alguns pequenininhos, e olha que eles entendem, a gente que acha que eles não entendem. Essas crianças de hoje têm nos surpreendido. Então já está lá, Provérbios 22, 6. Vamos ensinar hoje os nossos filhos. Isso, só um parêntese aí, Karine, nessa questão. É assim, motivar você, mãe, mesmo que seu filho não se identifique muito, não goste de ir para a igreja, não goste de assistir um culto na internet, alguma coisa assim, não se interessa muito por ler a Bíblia, não desista, né? Nós temos aí a oração como nossa arma principal, né, para estarmos realmente clamando a Deus em favor dos nossos filhos, mas o que a gente não deve fazer realmente é desistir. Nós estamos na quarta ou na quinta? Você vai falar a quinta, amiga. Isso. Outra coisa, né, além da boa educação, né, ensinar os nossos filhos o que é certo, né, ensinar o que é bom. Tem também aqui ensinar-lhes o evangelho, né, que é o que eu acabei de comentar aqui. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 5 e 7. Olha só, ordens do Senhor para ensinar os filhos em todo o tempo sobre os princípios da palavra de Deus, né? E isso aí vai fazer muito a diferença, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela tem poder de transformar o caráter do homem, né? Nós temos que lançar a semente para que ela depois possa brotar no momento que o Espírito de Deus desejar tocar. Próximo. Amém. Vamos à diquinha 6. Corrigi-los. Vamos corrigir os nossos filhos, mães. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, 11. Ainda tem mais. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e envergonha sua mãe. Provérbios 29, 15. Ou seja, se disciplinarmos os nossos filhos hoje, quando eles estiverem maiores, adultos ou até jovens,
eles vão entender o respeito e a obediência a Deus em relação a você, mãe, pai, ou seja, qualquer outra pessoa que ele deva esse respeito e essa obediência. Então, hoje, os nossos filhos, ainda pequenos, devem entender isso. Há, sim, um laço de amor entre nós e os nossos filhos, mas também há uma parte da autoridade que não deve ser perdida, e eles devem entender esse respeito que eles devem ter por nós, os pais, independente de mãe ou não, pelos pais, pelos adultos, né, que têm uma certa que representa algo para eles, né? Nessa questão de tipo, avós, tios, eles têm que entender que é assim, uma certa autoridade, respeito e obediência da parte deles conosco. Então, vamos ensinar isso para eles hoje, ainda quando a gente pode ainda ensinar. Mesmo que, às vezes, no momento, tem crianças que realmente são birrentas, meu filho não entende, mas se a gente continuar insistindo, e lembrem-se, mães, ainda que tem crianças pequenas, eu ainda tenho dois, a Nívia também ainda tem a Sueli, que ainda é uma menina, é um bebê ainda, né? Eles são bebês ainda. Mas, assim, a gente tem que realmente dar exemplos para eles também, porque criança é muito disso. A gente às vezes fala muito, 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 e certas coisas a gente faz totalmente diferente na frente deles. E eles acabam aprendendo o que veem, nem é tanto o que ouvem. Então, vamos ter cuidado também para ensinar os nossos filhos corretamente. Não deixar de discipliná-los, e discipliná-los com amor, né? Não na. A gente ainda vai ver outras dicas que falam também sobre isso. Vai para 7, Nívia. Então, a 7 vai dizer aqui, dá regras e mantê-las. Não retires a disciplina da criança. Provérbios 23, 13. Olha só, tem texto bíblico aqui para todos os gostos e para todas as áreas. Pode ler o 8º. Vamos lá no 8. Olha só, entrou onde eu quase ia falando. Ser uma mãe bondosa, pura, tranquila e moderada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros. Efésios 4, do 29 ao 32. Olha só, um ponto importante, que eu quase entrando ali. Não é educar o seu filho gritando, sem ter paciência. Sei que às vezes a gente perde, muitas mães naturalmente não têm paciência, mas peça ao Senhor paciência. Então, não é saindo da nossa boca coisas ruins para os nossos filhos, apesar de nos deixarem ali de cabelo em pé. É realmente pedindo sabedoria ao Senhor, tendo mansidão, pedindo prudência, discernimento, tranquilidade para realmente sentar, olhar no olhinho do seu filho e falar, filho, é assim, assim, e sempre aplicar a palavra de Deus aí. Eu tenho até uma experiência, não estava no roteiro, mas eu achei importante falar. O Cauã Levi e a Karen, graças a Deus, nunca me deram trabalho na escola. Sempre foram meninos muito obedientes e nunca me deram. Mas aí, quando foi no início do ano passado, Cauã mudou de turminha e tal, e ele é bem elétricozinho. Ele começou a querer dar trabalho na sala de aula. Como ele sempre foi muito rápido em fazer as tarefinhas, então ele entendia, eu sou o primeiro que termina, então eu tenho que fazer o que eu quero depois, mas não é assim, né? Então a tia começou a reclamar, o Levi não tá querendo ficar sentadinho, o Levi tá isso, o Levi tá aquilo. Meu Deus, passou uma semana a professora reclamando do Levi. E o que é que eu vou fazer agora? Aí eu fiquei pensando, digo, Deus, como é que eu vou dizer para esse menino que é agitado, elétrico, e assim, ele entende na cabecinha dele que ele já fez as obrigações dele. Então ele tem liberdade para fazer algo depois. Aí, gente, eu não me lembro agora o versículo que eu achei não, que Deus me deu, né? Como para falar para ele da questão da obediência. E aí foi tão mágico assim, tão de Deus. Eu cheguei para ele e disse, vou conversar, vamos ver o que, é que vai acontecer. Aí eu cheguei para ele assim, sentei, ele, vamos conversar. Mamãe tá triste por isso, a professora tá reclamando de você não é um menino assim, e assim, 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 tentei entender o Levi, e aí falei desse versículo para ele, né, que até Jesus obedecia
né, aos seus pais, obedecer a Deus, tudo que Jesus fez aqui na terra enquanto era homem, foi em obediência ao Senhor. E olha só, Jesus foi um exemplo de obediência, né, pra gente. E aí falei isso pra ele, então, o Levi chorou, gente. Eu fiquei Não, boba, assim, olhando assim, como assim? Ele chorou e disse, mamãe, não vou fazer mais isso. E pronto, depois dessa semana, Levi era o mesmo aluno comportado, não deu mais trabalho. Então, para vocês verem como, se a gente permitir e buscar no Senhor sabedoria e discernimento e usar, de fato, o que está na palavra de Deus para ensinar os nossos filhos, eles compreendem. O Espírito Santo faz o trabalho dele. E aí foi, nossa, foi muito tranquilo. Então, assim, a gente tendo essa consciência, fazendo isso, a gente vai conseguir, sim, domar esses pequenininhos, né? E eles vão crescer entendendo, melhor ainda, eles vão crescer entendendo e lembrando da palavra de Deus. E verdade. aí, Nívia pode pro 9. É verdade, Karine. E realmente o interessante assim acrescentar nessa tua fala é que essas questões que nós precisamos da sabedoria está disponível, né? Deus ele Sim, tem ele tem a sabedoria por essência, né? Então ele diz em Tiago, né, que nós podemos pedir a Deus para que nos dê a sabedoria, isso. né? E além da sabedoria tem a questão dos dons do Espírito, né? Que está em Gálatas Isso. 5:22, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, tudo que a Isso. gente precisa para realmente Com dominar assim, certeza. nossa ira, nosso pecado e assim vai, né? Então precisamos Sim. realmente recorrer à palavra de Deus sempre, né? Como você fez, usando o exemplo de Jesus para corrigir aí o Cauã, né? Então aqui o 9, né, diz assim, não fazer brincadeiras de mau gosto nem provocações aos seus filhos, né? Então, vou ler o versículo aqui, Efésios 6:4 diz assim: Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses diz assim, 3:21. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Né? Então, Sim. realmente, esse mandamento aqui é para os pais. Queridos pais, ó, Deus puxando a orelha aqui. Não faça aquilo que irrite seu filho, aquilo que leve Certeza. a ele a pecar contra você, né? Talvez até uma atitude que você tenha que faça com que o seu filho entenda que você não merece respeito. Né? Então, às vezes, assim, eu fico envergonhada quando eu leio alguns textos assim, porque eu me sinto constrangida de algumas situações que a gente vive aqui no dia a dia, né? Mas é muito bom esse momento a gente estar lendo aqui os textos, até para realmente falar assim, Senhor, alimenta aqui que eu acho que eu passei desse limite aqui. Eu passei aqui dessa regra e eu não lembrei. Então, vamos cumprir aí esse mandamento de Deus, que nós não devemos fazer aquilo que irrita os nossos filhos. Vamos à dica 10. Cumprir Ouça. suas responsabilidades sem temor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Então, mães, você aí cria um filho, né? A gente tem avós, tios, que eu já assumi essa responsabilidade, e isso os pães. A gente não tem que temer educar os nossos filhos, ensiná-los, Disciplinar. discipliná-los, isso, cuidar dos nossos filhos. A gente realmente Deus nos dá essa liberdade, esse privilégio, esse chamado, essa responsabilidade, porque nós iremos prestar conta, sim, do que não fizemos e do que fizemos com os nossos filhos, com essa responsabilidade. É Então, verdade. essas são 10 dicas, né? Eu vou ler um textinho aqui para finalizar, mas essas são 10 dicas baseadas na Bíblia, para a gente realmente despertar e ver aonde estamos hoje, né? Como estamos nos enquadrando, de fato, mediante a palavra, na criação dos nossos filhos, né? E vocês, futuras mamães, que ainda estão aí com seus filhos no ventre, ou aquelas que ainda estão planejando, casaram recentemente, imaginando quando virá os seus filhos. Só um Então, parênteses sigam essas dicas. Isso, fala. só para lembrar aqui que, tipo, tudo isso que a gente falou aqui, um bom peso é da mãe. É lógico que o pai também vai ajudar, né? É Sim, importante que aconteça um diálogo entre pai e mãe para que definam, né?
como é que cada um pode atuar, né, apoiando um ao outro, né? Mas nós estamos focando na mãe aqui, porque a própria palavra diz que a mãe, né, é que edifica o lar, né? Então, de certa forma, você tem do próprio Deus, né, ali mais instrumentos, assim, ou mais Uhum. disponibilidade com seus filhos, mais do que o pai. Mas o pai também é muito importante aí nesse processo, né? É como eu disse, né? Os dois têm que andar mutuamente, parceiros mesmo, Exatamente. ajudando um ao outro e ajudando os seus filhos. Afinal, a responsabilidade é dos dois, né? Então vamos lá, além dessas dicas que deixamos, né? Que foram admoestações deixadas pelos profetas do Senhor, podemos ler histórias inspiradoras nas escrituras de mães maravilhosas, como Sara, Raquel, Joquebede, que a gente falou no início, Ana, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres e mãe que exerceram a sua fé inabalável no Senhor. Aquela questão de realmente depositar essa, essa orientação no Senhor de como criar os nossos filhos. Verdade. Deixa eu só Sacrificaram-se acrescentar, Karine, isso. Uhum. Timóteo, né? Timóteo é um dos exemplos de mulheres, né? A avó e a mãe de Timóteo conseguiram ali criar Timóteo, conhecendo as escrituras desde pequeno, e a gente tem aí 1 Timóteo, 2 Timóteo, que atravessou gerações e hoje nos ensina muitas coisas. Então, Isso. através daquele menino que aprendeu pequeno ali com a mãe, com a avó, que eram crentes, que eram dedicadas a Deus, ele se tornou aí esse canal do Espírito Santo para que a palavra de Deus chegasse aqui hoje. Quem sabe um dos nossos filhos, ou mais de um dos nossos filhos, né, Deus não possa usar de forma poderosa, né, Amém. ensinando a palavra de Deus, sendo pastores, sendo missionários, ou simplesmente sendo pessoas que são tementes a Deus. Então, isso é muito sério, né? A gente precisa acreditar que realmente o poder de Deus está em obedecer a palavra dele. Então, se nós, como Amém. mães, obedecermos essa missão, em identificarmos qual é o nosso papel na vida de nossos filhos, eu tenho certeza que Deus vai honrar você, mãe, a mim, que sou mãe, a Karine, e tantas outras que sonham em ser mães, de ver os seus filhos crescendo no conhecimento e na graça, assim como Jesus cresceu, né? Na Amém. palavra. Beleza, ser a sua fé inabalável no Senhor, sacrificaram-se pela maternidade, mostraram seu amor abnegado pelos filhos, foram retas e desenvolveram uma poderosa força espiritual, que possamos, como mães, moldar as nossas vidas segundo esses ensinamentos, que é a palavra de Deus, e exemplos de sucesso. Tomar um tempo para realmente meditarmos sobre isso, analisarmos de fato aonde estamos, como estamos, se realmente tudo que estamos fazendo tem agradado ao Senhor e realmente assumir e carregar essa responsabilidade, temendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, acreditando na sua palavra, e assim seremos mães melhores. E lembre-se, gente, está na palavra de Deus, a gente tem que olhar para ela mesma, para a gente poder Karina, eu realmente queria se tornar complementar essa mãe. eu acho que Pronto. talvez pode não ter ficado muito claro. Nós falamos Uhum. que não existe como substituir o papel de mãe. Na verdade, Sim. nós temos muitas avós, muitos pais Sim. que, por algumas circunstâncias na vida da família mesmo, né, ficou com essa responsabilidade, mas que, na verdade, também são pessoas que têm uma importância muito grande e Sim. assumiram, de certa forma, esse papel. É lógico que a pessoa lá, a criança vai ter situações onde ela vai se sentir meio fora da estrutura familiar mesmo, mas essas pessoas foram as que Deus escolheu realmente e permitiu que educasse essa pessoa. Então, eu não quero desmerecer as pessoas que não são as mães, mas que são responsáveis e por receber essa missão e essa responsabilidade de assumir alguém, né? Então, Deus abençoe aí esses avós que são mães e esses pais que são pais e mães, e assim vai. E também as pessoas, né, Ah, que adotam filhos, né, tem essa missão linda também de sim. não poder, né, nós temos exemplos aí na igreja que nós estamos todos vibrando aí com nossa irmã, com a Lia, né, abençoada aí, graças a Deus, ela realizou o Muito sonho, né, e fofa. Deus está abençoando. Qual o nome mesmo, carinho dela? A Eu acho nenenzinha? que é isso. Ai, gente. Ela Deu vai me branco, bater né? se eu errar o nome. Eu acho que é Isadora. Alguém falou que é Isadora, né? Pois tá. Eu acho que. Leia, perdoa se estiver errado. Eu acho que é Eu acho Isadora. que, eu acho que É. é Isadora. Está todo mundo vibrando aí com Muito a fofa, alegre, né? gente. A gente, quando olha assim a Lia nas fotos, olhando pra neném, a gente nem lembra dessa parte, né?
de adoção. A gente já vê realmente na Lia esse amor realmente que ela já guardava dentro dela por esse desejo de ser mãe, né? Gente, é aquela coisa, como a Nívia falou, é uma responsabilidade na Bíblia para a mãe, mas tem situações realmente hoje na nossa realidade, que muitos avós, outras pessoas tiveram que assumir essa responsabilidade no lugar da mãe por qualquer circunstância, né? E hoje realmente assumem, carregam essa responsabilidade, fazem com amor. E essas pessoas também são importantes. E todos nós, quem cria um filho, independente de mãe e pai, realmente tem essa responsabilidade e deve sim buscar no Senhor discernimento e sabedoria para cumprir o que está na palavra de Deus e aplicar no nosso dia a dia nessa criação que é tão importante. E aí, Nívia, mais alguma coisa ou a gente vai chamar nossos convidados? Convidado. Vou chamar, então vou esperar que um dos convidados entrar, eu sei que um já está aí. Gente, temos 2 convidados. Era para ter, a gente, talvez tenha mais um, né? Vamos ver se vai dar certo. A gente tem, olha, deixa eu ver aqui. Oh. Bem-vindo, pastor Ramon Laqueden. Gente, esse é o nosso convidado que vai estar trazendo aqui uma palavrinha em homenagem às mamães, futuras mamães, as mulheres da nossa igreja, da IBM, e as que virão esse vídeo depois, né, serão também homenageadas por esse homem aí, que hoje é papai também, né? Tem um bebezinho aí pequenininho em casa, acompanhando a Tainá com essa experiência dela de ser mãe hoje. Então, ele vai estar aí trazendo essa palavrinha aí para vocês, para nós, mamães. Com você, pastor Laqueder. Muito obrigado aí pelo convite. Tá adentrando aqui no espaço feminino aí do Entre Elas, né? As mulheres todas produzidas, e eu e o pastor Ramon, e não estamos no mesmo naipe, né? Mas que bom que as mulheres estão aí para brilhantar a tela, né? Chegou Mas, aqui, olha aí, o pastor está aí. Então, é uma felicidade enorme. Eu creio que não só para mim, mas para o pastor Ramon, mas para todos os papais da Memorial, daqueles que fazem parte de outras comunidades, estarmos vivendo essa experiência da paternidade, seja em que estágio for, seja aqueles que já estão com as suas filhinhas e os seus filhinhos já com 10, 12, 15, 16, 20, até 40 anos, né? Já você não deixa de ser pai, você não deixa de ser mãe, independente da idade. E para mim tem sido essa experiência maravilhosa, tá nas ocupações de mãe, por isso não pôde estar aqui, mas o exemplo bíblico para mim é o exemplo de Maria. Lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 38, diz assim: Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito, e o anjo a deixou. Todo esse contexto de Maria, de preparação, de tudo aquilo que ela viveu, de abdicar humanamente falando, de sonhos, de projetos, para viver o projeto do Senhor, para viver o projeto de dar a luz ao Rei, aquele que iria se colocar à direita de Deus Pai, que iria caminhar no meio dos homens, proclamar a mensagem de boa nova, de reconciliação, de cura. Esse é o Cristo a quem nós conhecemos graças à obra do Espírito Santo em Maria, logicamente, mas Maria, ela como ser humano, como mulher, como mãe, nos deixou inúmeros exemplos. Exemplo de sabedoria, como vocês bem pontuaram com diversos textos bíblicos e personagens bíblicas. O exemplo de submissão, um dos textos que eu mais adoro na Bíblia Sagrada, está lá em João capítulo 2, ali dos versos de 1 a 12, as bodas de Caná, onde Maria, diante daquela dificuldade, recorre ali seu filho, aparentemente alguns acabam achando que ele está ali recriminando, mas não, e ela recua com aquela submissão, com aquela confiança de que Deus, mesmo no meio do furacão, ele estava ali a conduzir. E o que eu fico a pensar é que todas as mães, todos os pais, mas especialmente as mães, elas devem olhar para Maria como nós sempre gostamos de dizer, não como redentora, porque não é esse o papel dela,
não como alguém que promove a mediação, que nos escuta, não, só quem nos escuta é Cristo, mas como exemplo de uma mulher que, sendo a mãe do Salvador, não quis nenhum posto, não quis nenhum privilégio. A única coisa que Maria quis foi servir ao Senhor com alegria. É por isso que você vai ler aqui em Lucas, aí do verso 46 adiante, ela naquele belo hino vai estar dizendo: minha alma exalta o Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela ali vibrando por aquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida dela. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer porque eu tenho a palavra dele, porque eu tenho mulheres a quem eu posso olhar e ver a graça de Deus e a obediência. Eu sempre, e o Dia das Mães não é um dia muito legal para mim, desse ponto de vista, porque acabei perdendo minha mãe ao longo dessa jornada, mas, como eu sempre gosto de dizer, a graça de Deus, ela nunca se afastou de mim e sempre me deu muitas mães ao longo dessa jornada. Eu me sinto muito amado por cada uma delas que ao longo dessa caminhada me abraçaram. E hoje eu tenho a mamãe mais linda do mundo, que está aqui, que é a minha esposa, junto com um presente de Deus, que é a minha filha, que é a Manu, a Manuela, que vem ali da ideia da palavra, do nome de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. E hoje eu posso dizer que Deus, mais do que nunca, mas mais do que nunca, é Deus conosco. Acho que todos sabem, a boa parte daqueles que nos acompanham, sabem do trauma que a gente viveu, mas uma palavra que o pastor Ramon deixou, no chá de bebê que a gente fez, foi de que as promessas de Deus, elas sempre vão se cumprir. O propósito de Deus, ele sempre se cumpre. Não adianta homens, circunstâncias, o propósito de Deus vai se cumprir. E para a nossa vida em especial, o propósito de Deus foi o cumprimento da chegada da Manu. E eu tenho certeza que, mesmo diante de toda essa pandemia, de toda essa circunstância, eu olhava para a Tainá e ela muito convicta, muito confiante de que Deus iria dar a ela a filha que ela tanto aguardava, que iria dar a bênção. E eu vi ali traços daquilo que Maria representou, de confiança, de submissão, de não praguejar, de não murmurar, mas de esperar em Deus. Então, a palavra que eu trago hoje às mamães da Memorial, às mamães de outras igrejas, ou até aquelas que não comungam da mesma fé da gente, é que vocês são muito especiais, que Deus ama cada uma de vocês. E esse tempo de pandemia, de vírus, está servindo para mostrar para cada uma de vocês o quanto a família de vocês é valiosa, o quanto cada filho e filha são valiosos, o sorrir, o brincar, o almoçar, o tomar café, o jantar juntos, é algo maravilhoso. Nossa igreja tem vivenciado isso, eu me alegra demais ver muitas famílias com devocionais, se reunindo para assistir lives, hein, juntos, quantas coisas nós não perdemos. E eu acho que hoje, nesse especial do Dia das Mães, a irmã Nívia e a irmã Karine foram muito agraciadas por essa direção do Espírito Santo, de trazer essa palavra, de homenagear as nossas mamães e de dizer o quanto elas são importantes. Então, a minha palavra é de gratidão, é de amor e de dizer que aqui tem um pastor que ora por cada uma de vocês, que ora por essa cidade, assim como o meu colega, meu companheiro de jornada, que é o pastor Ramon, que tem orado, que tem intercedido. Então, meu muito obrigado e ainda teremos muitas coisas para compartilhar e viver juntos como igreja. Então, feliz Dia das Mães a todas as mamães da IBM e todas aquelas que nos acompanham. Amém! Para quem disse que não estava arrumado, pastor Laquete, tem alguém aí que está todo aí, ó. Todo bonitão aí, de cabelo preto, de barba preta. Te colocando voz. Obrigada, pastor Laquete. Realmente foram boas palavras. E que todas as mamães, assim como eu e a Nívia, tenham recebido, realmente eu recebi de coração. Foi muito bom. E agora o pastor Ramon Torres tem a palavra também aí, de homenagem a nós, mamães. Com você, rei da live.
Mas, rapaz, tá vendo? E vocês ainda me colocam em mais uma, né? Eu lembrei na Não podia sexta-feira, faltar. na sexta-feira ou na quinta-feira passada, não lembro. Estava conversando com a Cíntia e ela pegou e falou assim: tá faltando o pastor Ramon aparecer nesse programa das mulheres aí na sexta-feira, né? E eu falei Foi assim: de não Deus, tá vendo? me coloque mais nada, não, já tá bom. E eis que aqui estou, mas por um motivo muito especial, né? Não darei uma palavra, até porque eu estou preparando para domingo, né? E domingo irei pregar, mas eu tenho pensado muito nesse tempo, e a minha oração em especial é com aquelas mães que estão, devido a tudo isso que nós estamos passando, né? Elas estão ali impedidas de terem uma relação mais estreita com seus filhos, com seus netos, que estão se sentindo sozinhas nesse período. Então, a nossa oração, né, e a palavra para que as irmãs acalmem o coração, isso vai passar. Amém. Deus tem agido, tem preservado, graças a Deus, né? As irmãs têm sido preservadas e nós colocamos diante do Senhor. Né? Como o pastor Laqueden bem disse, nós somos gratos por todas as mães ali na IBM. Temos tido a bênção de ver literalmente novas mães surgirem, né? Esse ano mesmo nós temos aí muitas mamães recentes, e o berçário lá da igreja não para de crescer, né? Estou me lembrando aqui de várias, né? E Deus vai assim abençoando. A Nívia falou, a Karine, o pastor Laqueden, é uma grande bênção. Filhos são bênçãos, ser mãe é privilégio. Então, que Deus abençoe a vida de todas vocês. Eu sou muito feliz por contar com presenças femininas tão marcantes, tanto do meu lado familiar, né? Minha mãe, minha avó, tenho tias maravilhosas, também do lado da Nívia, ela como mãe. Ela estava falando no começo ali que, às vezes, esse negócio de mãe com filho é tão intenso que até quando você dorme, você fica com saudade, já quer acordar, né? Pai, não sei se é assim, eu não me lembro de querer acordar assim para poder... Mas mãe tem essa relação mesmo. A minha sogra, a dona Menaide também, que é aí uma mãezona também, né? Os meninos chamam de manhinha, e então Deus me deu privilégio. E olha, eu aqui na Memorial, são tantas as irmãs que me tratam com tanto carinho, né? Que nos adotaram como família, o pastor Laqueden também, muitas. Hoje eu encontrei a irmã Noia, que é aniversariante, por exemplo, do dia, e foi tão ruim assim no que diz respeito, eu não pude abraçar, porque a gente estava se cruzando, ela numa fila, eu entrando em outra, falei, se eu der um abraço nela aqui, vão me prender. Então, mas a própria irmã Noia, todas as irmãs lá, as irmãs Souza ali, né, a irmã Josa, Doraci, todas elas ali, que me tratam assim, que cuidam literalmente de mim com um carinho enorme, irmã Conceição, as irmãs me adotaram assim, eu sou muito feliz, eu sou grato a Deus por todas as mães da Memorial, que Deus as abençoe, né? Fortaleça o coração das irmãs, eu sei que tem irmãs que estão sensíveis, a gente conversa um pouquinho, elas choram, vai passar, Deus está preservando, Deus está nos guardando, e as promessas do Senhor continuam, né? Elas prosseguem, então que Deus abençoe. Domingo à noite, obviamente, teremos, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas Deus abençoe. Meus sinceros parabéns aí a todas as mães. A Nívia estava falando ainda há pouco, né? Mãe é aquela que cria mesmo, né? Nós temos muitas avós na igreja cuidando dos seus netos, né? São as referências, inclusive, dos netos. Então, que Deus abençoe todas vocês. Amém. Amém, 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 amém. Então, gente, vocês aí que estiveram conosco esse tempinho, somos gratos a Deus por cada vida aqui, pela nossa vida, por esse momento da meditação da palavra. Sou grata aos nossos convidados, pastores. Muito obrigada pela palavra. Então é isso, mais um Entre Elas que realmente foi especial. Oi?
Parece que tá chegando aqui alguém especial. Deixa eu ver Olha! Tô aqui. dizendo, Deixa eu ver aqui se vai dar a gente certo. vai ter mais uma pessoa. Ê! Agora a Tainá vai ter que falar, né? Um pouquinho. Ramon, sai daí, deixa a Tainá. Deixa a Manu falar. Chora um pouquinho, Manu. Ela disse que isso só é uma aparição pública agora. Fala só aí, Tainá, um pouquinho. Aparece um pouquinho, mostra a Manu direitinho. Mostra a Manu. Vira um pouquinho a câmera. Mostra a Manu aí. Tainá, você tá... Princesa! Ai, princesa! Ela tá te ouvindo, viu, Karine? Tá ouvindo sim, tá ouvindo. Olha, ela até sorriu, você tá ouvindo? Você tá vendo, pastor Torre? Ela sorriu porque ela me ouviu. Jesus. É isso aí, gente. Amém. Fofa! Então é isso, né? Nada melhor que esse final aí, a igreja ver aí a Manuzinha fofa, graças a Deus com saúde. Então somos gratos a Deus por essa oportunidade. Um beijão a todos, obrigado, pastores, Tainá. Quem? Oração do pastor Ramon? Pronto, então teremos uma oração com o pastor Torres. Né? Porque é uma live com 2 Ramons, então... Tá, eu falei Torres. Agora que eu reparei, Laqueden, que é invertido, né? O vídeo fica invertido. Peraí. Aí, olha só. É o contrário. Tô apontando para Tainá. Deixa eu apontar para o Laqueden. Ok. Eu tô gostando desse negócio. Esse negócio é divertido. Eu gostei. É por ele que a gente vai fazer EBD domingo de manhã, não é? Pastor, por falar nisso, fale um pouquinho sobre a nossa série que vai estrear no domingo de manhã. Rapidão. Boa. Muito bem. O pessoal está percebendo aí que está diferente, né? Estamos no Facebook, não é isso? É pelo Facebook, estamos aqui com 3 pontos diferentes. Domingo, a partir das 10 da manhã, vamos iniciar a nossa série EBD, estudando aí as correntes escatológicas. O que é corrente escatológica? Vamos falar de Apocalipse, vamos falar de algumas visões sobre os acontecimentos finais. Me adora. Nós teremos, dessa maneira aí, né, o pastor Edson, lá de Altos, irá participar conosco, eu e o pastor Laqueden estaremos aí conduzindo, os irmãos vão poder fazer pergunta também, tem toda uma maneira de ser, e eu acredito que vai ser uma grande bênção, né? Mais uma iniciativa aí para trazer conteúdo para os irmãos. Então, domingo, a partir das 10 da manhã. Diga lá, Kevin. E quarta-feira teremos o início, também tinha conversado com o pastor Ramon, agora em primeiríssima mão, o início da nossa série Dons do Espírito. Então, quarta-feira, a gente vai ter o início dessa série. Eu e o pastor Ramon estaremos conduzindo e teremos um convidado especial que será anunciado para aqueles que estiverem acompanhando nossa transmissão às 18h30, domingo à noite. Muito bom. Olha a Manu dando tchau, gente. Olha, pois é, a menina já nasce youtuber, ó. Obrigada, Tainá, por ter colocado essa coisa linda. Vamos orar aqui. Se bem que é vamos legal, orar, gente. Se ela começar a chorar ali no ouvido do papai, ia ser tão bonito. Chora, mano. Não, brincadeira. Olha aqui outra também. É o Pimpão. Linda. Que beleza. Vamos orar, então. Pai, obrigado por mais essa oportunidade. Eu te louvo por cada mãe, por cada mulher que o Senhor levantou na Igreja Batista Memorial para cuidar, Pai, cuidar de nós, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, cuidar de sobrinhos, independente do que seja, mas que construiu assim uma relação materna. Nós te louvamos, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue dando sabedoria, todas as nossas mães ainda início de carreira, aprendendo, que o Senhor edifique, que elas possam sempre ensinar o caminho que os filhos devem andar. Te seja toda a honra e toda a glória, traz saúde, traz alegria, traz paz, restaura e revigora, Pai, a tua igreja, em especial essas mulheres abençoadas com o dom da maternidade. Louvado seja o teu santo nome, assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
Amém! Então, boa noite, meu povo. Mais um Entre Elas bem sucedido. A gente possa se encontrar aí durante a semana com os nossos pastores, nessas lives importantes. E a gente, na sexta-feira, se Deus permitir, estaremos de novo no Entre Elas. Obrigada. Hoje nós só estávamos entre elas, mas entre eles, né? Então... Eu não, eu tô fora, tá? Já tem live demais. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.